Fala, galera, boa noite. Galera do Papo de Torcedor Esportes, muita satisfação. Hoje é a noite de reestreia, né? Da estreia da nossa nova temporada das nossas lives. E hoje não podia ser diferente, tinha que ser especial. E nós temos aí a presença do Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia. Emerson, muito obrigado. Antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira como atleta, né? É tão grande que eu preciso ler. Você me desculpa porque decorar, né? Aqui, bicampeão da Copa do Brasil, correto? Na Campeão verdade, viu? Tri? Tricampeão. É mesmo, pelo Grêmio, pelo Juventude. Duas vezes pelo Grêmio, né? Eu fui campeão em 89 também, na primeira Copa do Brasil. Boa noite a todos. Mas segue, depois eu explico melhor essa parte. Beleza. Campeão gaúcho, campeão carioca, bicampeão da Copa do Nordeste, né? Campeão baiano, bola de prata, né? Da revista Placar em 2001, e o jogador mais disciplinado, em 1998 e 99, eleito pela CBF. Presidente, o senhor foi o goleiro que mais vezes vestiu a camisa do tricolor de aço, né? 266 jogos. E a maior sequência de atuações de goleiros do Brasil. 155 partidas, né? Seguidas como titular, sem sair por motivo técnico, contusão ou disciplina. Né? Isso foi um marco. Enfim, ufa, é realmente um fair play total. Mas, assim, não falando só da sua carreira, se nós pudéssemos hoje fazer, vamos passar adiante, fazer uma viagem para o futuro, né? Como é que o senhor gostaria que daqui a 5 anos a biografia do senhor fosse escrita, o senhor como presidente, dirigente de um futebol, de um clube de futebol brasileiro? Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando, ter sido escolhido aí para esse início de temporada, agora em 2024. Pois é, o desafio de ser presidente de um clube de futebol do tamanho de um clube como o Bahia é muito grande, e eu gostaria muito de ser lembrado como o presidente que trouxe o tricampeonato brasileiro para o tricolor de aço, né, para o nosso Bahia. Já fazem 35 anos, aliás, no último dia 19, se comemorou os 35 anos do jogo final, que trouxe o bicampeonato, né, de 88, que aconteceu em 19 de fevereiro de 89. Então, se comemorou 35 anos, e eu gostaria muito que essas alegrias pudessem voltar, né, para o torcedor tricolor, que essa geração nova, né, de 30 anos para baixo, não pôde ver, né, nenhum dos 2 títulos brasileiros que o Bahia tem. Maravilha. Ronaldo, vamos dar início à nossa rodada de perguntas. Ronaldo, com você a palavra. Uma boa noite, irmão. Boa noite. Emerson, muito obrigado pela sua participação. O canal fica muito lisonjeado com a sua presença. Eu ia até brincar. Bipresidente, né? Você já foi presidente do Ipiranga durante o triênio e vem para o Bahia, né? Para galgar aí lugares muito maiores ainda. Eu queria te perguntar, se você puder falar para a gente, como é que foi alinhavado esse processo, essa costura de processo de parceria Bahia e Grupo City? Porque tem tantos clubes grandes e o Bahia foi escolhido para fazer esse enlace, né? Essa proposta aí de trabalho. Gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho para a gente como é que foi feito esse acordo, por favor. Obrigado, uma boa noite. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Certo, boa noite. Eu não participei diretamente das negociações, né? Eu assumi o clube tem 60 dias, mas, logicamente, como tricolor, eu acompanhei as negociações. Alguns fatos se tornaram públicos, e, logicamente, que agora, nas articulações políticas, né, internas do clube, para a eleição, e também agora após eleição, né, a gente tem contato com algumas pessoas que participaram mais ativamente da negociação. Então,
foi basicamente a direção anterior de Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, né, que foram atrás do City, na medida que a lei mudou em 2021, né, permitindo os clubes se tornarem, criarem, né, uma sociedade anônima do futebol, criarem uma SAF, e assim poder atrair parceiros que antes não viriam para o futebol brasileiro por conta da falta de confiança, né, da insegurança jurídica que o formato de associação civil sem fins lucrativos traz. Então, investidores estrangeiros nunca colocaram dinheiro, né, a não ser um ou outro caso que a gente conhece e que não tiveram muito sucesso, né? Mas a partir do momento da mudança da lei, isso se tornou possível. E aí foi realmente uma articulação muito bem feita pelo ex-presidente Guilherme Belintani, que chegou até o Grupo City, e também mérito do Bahia, na verdade, dos grupos políticos internos do Bahia, porque o Bahia sofreu uma intervenção em 2013, destituiu toda a diretoria que já há muito tempo estava no comando e que estava levando realmente o clube para uma situação bastante delicada. E a partir de 2013, quando houve a democratização do clube, o clube começou uma organização também administrativa, financeira, política, se tornou um clube democrático, se tornou um clube transparente, se tornou um clube organizado. E essa situação interna do Bahia fez também que o Grupo City se interessasse. Então, o Grupo City aceitou abrir conversas por conta da situação apresentada, né, do clube para eles. Era um clube que era organizado, logicamente que tinha dívidas, mas era um clube organizado, transparente, com todas as práticas de governança, compliance sendo atendidas, e isso facilitou bastante essa conversa que se aprofundou e acabou fechando o negócio. Eu acredito que o Bahia conseguiu atrair o melhor parceiro possível no universo do futebol mundial, vamos dizer, né? Que é o Grupo City, que já tem uma expertise muito grande. São 13, o Bahia é o 13º clube que o Grupo City faz a gestão ao redor do mundo, e eles têm resultados comprovadamente muito bons na maioria dos clubes que eles fazem a gestão. Então, eles trazem uma expertise, trazem um poderio financeiro muito grande, em condições de mudar o patamar do Bahia, né? E, como eu falei, foi uma articulação muito bem feita pela diretoria anterior, que atraiu, mostrou como o clube estava, e isso fez com que o Grupo City pudesse escolher, né, o Bahia como o clube a ser... foi comprado, né, 90% das ações da SAF, né, o clube parceiro aqui no futebol brasileiro, que já era o mercado de interesse deles. Eles já estavam sondando, mas o Bahia, dentro dos clubes, dos principais clubes brasileiros, talvez tenha se mostrado mais organizado para esse negócio. Maravilha. Sérgio Soares está com a gente aí. Sérgio, boa noite, cara. Seja bem-vindo. Você quer dar uma palavrinha aí com o presidente, Sérgio? Boa noite, Fábio, boa noite, presidente. Primeiro dizer com a satisfação trabalhar no Bahia, né? Eu trabalhei com o presidente Marcelo, o Marcelo em 2015, que fez parte de toda essa reconstrução do Bahia, exatamente da organização, o Marcelo, o Pedro, né? E parabéns pelo trabalho na sequência que vocês tiveram, por isso que o City realmente pegou o Bahia que a gente sabe que é uma torcida extremamente apaixonada, mas no seu ambiente interno precisava ser organizado, passou a ser a partir do momento do Marcelo, do presidente, e a gente vê o Bahia aí, vai ser uma potência aí dentro do futebol brasileiro, que é o que nós profissionais precisamos de clubes organizados para a gente poder trabalhar e desenvolver nosso trabalho. Era só essa a minha fala aí. Parabéns, presidente. Obrigado, Sérgio. Eu lembro muito bem da sua passagem aqui no Bahia. Aliás, acompanho sua carreira, né? Desde muito tempo. E eu não sei, eu acho que a gente até já ou jogou contra ou joguei contra times que você comandou, né? Mas
Eu lembro muito bem, Marcelo é um amigo, inclusive concorreu nessas últimas eleições, foi meu adversário na campanha política, né? E Pedro Henriques também, que era o vice na época, também outro amigo, e hoje é conselheiro do clube, nos apoia também. Então, parabéns pela sua carreira também, viu, Sérgio? Valeu, presidente. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Arthur Ortega, é com você, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Presidente, uma honra aqui no Papo de Torcedor Esporte. Não é qualquer dia que a gente tem uma chance de fazer uma pergunta para um presidente de um clube tão grande que é o Bahia, bicampeão brasileiro, 59 e 88, né? Minha pergunta é a seguinte: quando você entra como presidente de um clube, qual o perfil de profissional que você escolhe? Para parte jurídica, área médica, gestor de futebol, né? Ou executivo, depende do nome, comissão técnica. Como é que qual foi que vem primeiro na sua cabeça? Vou escolher o diretor, como é que funciona isso daí? E agora o Bahia bateu o Motoclube por 4-0, né? Venceu o Motoclube por 4-0. O Bahia teve uma vitória ou um triunfo sobre o Motoclube? Isso já faz parte do nosso folclore aqui, né? O fato de não falar, né, o nome do nosso rival, né? Isso é até recente, né? De alguns anos para cá, na época que eu jogava no Bahia, não tinha isso. Mas de uns tempos para cá começou a todo mundo que trabalha no Bahia, né? Inclusive os atletas, quando chegam ao Bahia, já são orientados a não falar a palavra vitória, que significa, né, o maior rival. Então, foi institucionalizado internamente falar triunfo. Nós, nessa temporada, aí, estamos com muito mais triunfos, graças a Deus, né? Eu acho que uma temporada que iniciou muito bem. E é bom deixar bem claro o trabalho. Você perguntou sobre o perfil de contratação. Tem alguns setores do clube que, pelo fato do Grupo City ser o nosso parceiro no futebol, e na verdade eles são sócios majoritários da SAF, né? Isso faz com que eles tenham o comando no dia a dia, né? E, em última instância, a decisão que prevalece sempre será do Grupo City, né? Nós somos sócios, o Bahia tem 10% da SAF, nós somos sócios, somos parceiros, a gente acompanha o trabalho no dia a dia, mas, em última instância, sempre a palavra final é do Grupo City, né? Então, eles já vêm com uma expertise e uma metodologia de trabalho, né, aplicada já, inclusive no Manchester City, vem para cá. Todos os profissionais de gerência, né, tanto o CEO de futebol quanto o CEO da SAF foram trazidos, são de fora, não são daqui da Bahia, né? Eles aproveitaram bastante muitos dos nossos funcionários que já estavam no clube, até porque eles conhecem a história, né, de toda a administração, finanças do clube, mas os cargos de gerência foram trazidos pelo Grupo City de pessoas de fora da Bahia, né? Então, logicamente que o que conta é a meritocracia, é também a competência, e que são treinados para trabalhar na metodologia que eles trazem, que é um pouco diferente, principalmente na comunicação. Foi uma das grandes queixas, né, ou críticas da torcida no ano passado, que foi o primeiro ano, na verdade, considerado o ano zero dessa parceria, mas foi uma das grandes queixas da torcida, o fato de que o Grupo City não se comunica o tempo todo, como a gente está acostumado aqui na nossa cultura, né? Perde uma partida, o treinador tem que dar entrevista, mas o presidente tem que se manifestar no outro dia, contratações o tempo todo, precisa estar dando explicações para quem que está trazendo, quem que não está, em que pé está a negociação, e eles não fazem nenhuma observação, nenhum comunicado nesse sentido, né? Nem contratações, nem sobre resultados de jogo, né? Então, isso no primeiro momento foi um choque cultural aqui para o torcedor tricolor, né? Que cobrava um posicionamento, mas aos pouquinhos vai se ajustando, até mesmo o próprio City, né? Que não tem por hábito fazer isso, mas começou a entender um pouquinho mais do que é a cultura do futebol brasileiro, né? Entender que a comunicação é importante e que
nós aqui estamos acostumados. Então, tem uns ajustes ainda que estão sendo feitos, mas eles vêm com uma metodologia de trabalho que é implementada nos profissionais contratados, principalmente no futebol. Em todas as outras áreas, né, eu tenho esse comando, mas no futebol eles predominam a posição deles. Presidente, eu queria aproveitar, já que a gente está falando alguma coisa de gestão, nós vimos agora, nesse final de semana, a entrevista do Renato Gaúcho, do que aconteceu no Grenal, né, sobre ter VAR ou não ter VAR, que ele achava que no clássico, pelo menos, deveria haver o VAR. Presidente, o quanto que isso custa, se o senhor puder falar, para um clube bancar essa tecnologia em dia de jogo? Eu não tenho essa informação agora, inclusive no Campeonato Baiano, a primeira fase toda também não tem VAR, né? Mas eu não tenho a informação exata do quanto encareceria, né, o valor, né, do VAR para o jogo. Mas eu acho que o VAR já é uma tecnologia que chegou para ficar por conta de que principalmente os lances cruciais, né, que são difíceis e principalmente acabam sendo os lances que decidem partidas, né? A gente já acostumou que é necessário que o VAR tire as dúvidas, né? Porque nem sempre o juiz tem a melhor ângulo ou toma a melhor decisão, até porque é uma posição muito difícil, eu considero, sempre considerei, né, a posição do árbitro. Então, erros acontecem, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo, e o VAR vem para ajudar a diminuir essa incidência de erros. Então, eu acho que jogos grandes, na verdade, hoje em dia, a gente já começa a pensar que o futebol sem VAR é inviável, né? Por conta dos problemas que a gente tem sempre, né? E é uma coisa que precisa, principalmente as federações, né, nos campeonatos estaduais, precisam resolver por conta desses problemas que aconteceu no Grenal ontem, né? Evita polêmicas, né, tendo VAR. Perfeito. Leandro, por gentileza, meu amigo, a sua pergunta. Danilo, você é o próximo, tá, meu queridão? Vamos lá, Leandro. Boa noite, presidente. Uma honra falar com o senhor aí. Eu, como rubro-negro carioca, vi o senhor jogar aqui no meu Flamengo. É um prazer estar falando com o senhor. Presidente, o Bahia, antes da SAF, era um clube, logicamente, com uma certa dívida, mas não era um clube insolvente como o Vasco e Botafogo aqui no Rio. Era necessário realmente virar SAF o Bahia? Olha, boa noite. Era necessário se o Bahia almejasse voos maiores. Do jeito, por mais que não fosse insolvente, a dívida do Bahia na época em torno aí de 250 a 300 milhões, com uma receita que estava batendo próximo de 200 milhões. Então, tinha uma dívida superior à receita anual, mas não era uma dívida impagável, mas impedia, sim, do Bahia montar equipes mais competitivas. Então, eu acredito que se não faz essa parceria, né, com o Grupo City, o Bahia ter muitas dificuldades de voltar a ser um time competitivo. Competitivo no sentido de brigar por títulos, né? No cenário nacional, né? Por uma classificação a Libertadores, por uma Copa do Brasil. Poderia até acontecer, mas talvez não se sustentasse, como a gente vê ainda, né? Ficou cada vez mais difícil um clube sem poderio financeiro chegar nas primeiras colocações. Acontece porque é futebol e acontece, mas não se sustenta. E o Bahia, se não fizesse essa parceria, se não tivesse o Grupo City como parceiro, talvez tivesse muitas dificuldades de se tornar um clube competitivo. Ia ficar sempre ali pelo meio da tabela, que é uma situação que já não satisfaz do nosso torcedor, né? Que há muito tempo não tem uma grande conquista. E o Grupo City veio com esse poderio financeiro e a gente já observa, né? Já começou a chamar a atenção, inclusive, do futebol brasileiro, dos outros clubes, enfim.
já observa que a gente entrou no mercado com mais força para montar equipes competitivas, e eu acredito muito que o ano de 2024 vai ser um ano mais feliz do que o ano passado, em que a gente brigou praticamente o campeonato todo para não ser rebaixado. Maravilha. Danilo, com você a pergunta, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos. Sérgio, mais uma vez um prazer te ver aqui na live, abrilhantando a nossa live aqui, que bacana, que legal. Presidente, o senhor o senhor por deferência ao cargo, evidentemente, porque é novo, né? Mas nada vem por acaso na vida, e quando o senhor chega ao Bahia, já chega com essa ideia já sedimentada para caminhar para o SAF. Eu gostaria que o senhor falasse, como administrador de empresas que é, e pós-graduado em gestão esportiva, então tem lá a experiência empírica e a experiência teórica, como foi também a reestruturação no Ipiranga, para que o senhor chegasse até onde chegou aí? O Ipiranga foi uma experiência bem interessante, né? Eu agora já considero como se fosse um treino para chegar até o Bahia, né? Mas foi uma experiência diferente. Na verdade, eu encerrei minha carreira de atleta em 2007. Eu já estava na faculdade de administração e me formei em 2009. E exatamente em 2009 o Ipiranga apareceu na minha vida. Eu já era comentarista esportivo aqui em Salvador e conheci o presidente do Ipiranga na época. E o Ipiranga é um clube muito tradicional aqui, com uma história linda, centenário, mas que passava por uma situação bastante delicada. Podemos dizer que estava em vias de fechar definitivamente as portas, né? Então, eu comecei a ajudar informalmente, quando eu comecei a conhecer a história do clube, conheci a sede, e sempre vislumbrei um potencial muito grande no Ipiranga, né? E aí eu estava com a teoria muito fresca na minha cabeça, porque recém tinha me formado em administração, e foi a oportunidade de colocar isso em prática. Gestão sempre foi também uma paixão minha, né? Eu, com 17 anos, já estava na faculdade de administração, mas não pude me formar por conta que, com 20 anos, já era goleiro titular do Grêmio. Então, eu tive que escolher, naquela época, né, entre futebol e seguir com os estudos. E, logicamente, que a carreira estava muito bem encaminhada. Então, eu tive essa oportunidade de pegar o Ipiranga e a gente conseguiu salvar o clube de fechar as portas. O Ipiranga hoje está vivo, está reformado, enfim, está tocando a vida dele, e eu fiquei durante 8 anos. Foi um trabalho de reconstrução de um clube, de um espaço físico, de uma marca, né? E isso me deu muita experiência, até mesmo para pleitear, alguns anos mais tarde, a condição de presidente do Bahia, né? Se eu não tivesse tido essa experiência no Ipiranga, talvez fosse uma aventura tentar ser presidente do Bahia. Me deu essa condição, esse conhecimento, né, na prática. Então, foi muito rico, foi um aprendizado muito grande, muito trabalho, muito desgaste também, né? Porque o presidente acaba sendo responsável por todas as decisões e por tudo que acontece, para o bem e para o mal de um clube, né? E é responsabilizado por tudo isso. Então, é um desgaste muito grande, é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias na semana, mas foi enriquecedor. Da mesma forma que já começou esses primeiros 2 meses no Bahia, também estão sendo, né? Maçã, por favor, você. Oi, boa noite. E aí, presidente? Primeiro, eu queria agradecer sua participação, muito bacana. Eu vou fazer 2 perguntas, mas juro que vou ser bem rápido. Primeiro, a parte boa. Como é que é o seu relacionamento com o técnico, o Rogério, né? Que aí você comenta. E outro assunto é um pouco chato, mas eu vou aproveitar a oportunidade, porque está muito que acabou de acontecer. Nada que te comprometa. Eu ainda não entendi aquele atentado absurdo que fizeram lá no Recife, contra a delegação do Fortaleza. Se você puder fazer um comentário, ou preferir não falar nada, também não vou ficar chateado. Muito obrigado e boa noite. O microfone, Maçã, por favor.
A relação com o Rogério é a melhor possível, né? Muito amistosa. Na verdade, a gente já tinha se enfrentado, a gente, enquanto goleiros, né, se enfrentou. Nós somos contemporâneos, eu acho que o Rogério é 1 ou 2 anos mais novo do que eu. Então a gente se enfrentou várias vezes, inclusive quando eu ganhei a bola de prata em 2001, jogando pelo Bahia, eu competi com ele até a última rodada, né? Se eu não ganhasse, quem ganharia seria o Rogério, né? E eu tenho o máximo respeito pelo goleiro que foi, pelo profissional que foi dentro de campo, pelo atleta exemplar também, né? Sempre foi uma referência para nós goleiros, para nós atletas, e agora, como um profissional na área técnica, também tem sido bem sucedido e tem o nosso respeito. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui no comando técnico do Bahia, né? A nossa relação é muito boa, ele tem se demonstrado assim, muita simpatia também pelo clube, pelas pessoas, e até agora o trabalho está sendo muito bem feito, né? A gente está muito satisfeitos com o que o Rogério trouxe. Ano passado ele ajudou a gente a não ser rebaixado, né? E a gente espera muito, né? Acredita muito que ele possa nos ajudar a trazer esses títulos, né? Como eu falei anteriormente, que o Bahia está muito carente já de muito tempo que não ganha algo relevante dentro do cenário nacional. Em relação aos ataques que aconteceram em Recife, claro que eu falo como presidente, mas falo também como desportista, como atleta que fui e também sofri algumas vezes. Passei por situações semelhantes, né, de ataque, de pedrada nos ônibus, enfim, de protestos em CT, né? Eu acho que o Sérgio está aí, pode reforçar o que eu estou dizendo. É uma situação, infelizmente, muito comum dentro do futebol. O torcedor, ele confunde um pouco as coisas. Em nome de um amor ao clube, eles acabam extrapolando um pouquinho o direito, né, de torcedor, né, e acabam fazendo algumas coisas que eu não ia dizer até que beiram a crime, não, são crimes, né? Acabam cometendo crimes, né? Poderia, inclusive, enfim, já foi muito falado na imprensa, poderia até ter matado um. Ano passado a gente teve essa mesma situação aqui no Bahia, em que o nosso goleiro Danilo Fernandes também teve consequências, né? Se machucou, ficou um bom tempo fora de treino, de jogo, até se recuperar. Enfim, não dá para entender, né? E no caso do Bahia, foi a própria torcida do Bahia, né? Então não dá para entender pessoas que dizem que amam o clube e cometem um ataque desse nível, né? E não dá para entender também pessoas atacando outras pessoas só porque torcem para outros clubes, ou então atletas que estão trabalhando, são profissionais e defendem. É para repudiar. E, na verdade, chega um momento que o futebol brasileiro precisa ter uma resposta mais dura, né? Porque acontece demais isso. Como eu falei anteriormente, é muito comum. É que antigamente, quando eu jogava, não tinha os celulares o tempo todo filmando, registrando, não tinha, né? Hoje está mais fácil o registro, parece que hoje piorou, mas sempre teve. Eu cansei de chegar em estádio e ser agredido verbalmente, pedra no ônibus, enfim, várias coisas que hoje a gente tem visto, né? Então eu acho que de alguma forma o futebol precisa se posicionar. E os próprios atletas, né, que são os alvos na maioria das vezes, né? Os atletas sempre foram desunidos, né, para questões que interessam à classe, né? Eles nunca participaram das decisões dos rumos do futebol brasileiro, sempre ficaram à margem e nunca reivindicaram essa condição. E eles são as estrelas. Eu acho que nesse momento, eu acho que poderiam se posicionar em relação à violência. Maravilha. Sérgio, você levantou a mão, você quer fazer mais uma pergunta, Sérgio? Gostaria de fazer uma pergunta para o presidente, o Emerson, né? Primeiro dizer que a gente fez um DOP junto lá, Gama e Bahia, lá em Brasília, no Brasileiro de 2000,
Nós ficamos na sala do DOP junto lá, Emerson. Nossa, foi Copa-Avelange. Copa Avelange, isso mesmo. Emerson, eu não sei se você já colocou o que eu vou perguntar, mas se você já colocou, por favor, eu só queria que você repetisse para eu entender. A gestão City, ela tem 90% do futebol, né? O Bahia tem 10%. Como que vai ser você, enquanto presidente, a questão do futebol, como que você vai ter uma participação, que a gente sabe que o ponto forte do Bahia não é a parte associativa, é o futebol, e você, como gestor do clube, do Esporte Clube Bahia, como vai ser a sua participação nessa questão do futebol, se é que vai ter alguma participação, já que vocês têm só 10% do que diz respeito à parte do Bahia nesse contexto geral, Emerson? Pronto. Eu falei anteriormente, né? O Grupo City vem com a questão financeira. Eles são majoritários, portanto, em última instância, a última palavra sempre, a decisão que vai prevalecer será sempre do Grupo City, porque é 90-10, né? Nós participamos, a gente acompanha, até por obrigação contratual, a gente tem essa obrigação de estar acompanhando o trabalho que está sendo feito, até porque somos sócios também, portanto, donos também do futebol, né? E também devemos uma satisfação ao torcedor, né? Porque a gente costuma falar, quem nasceu ano passado foi o Bahia SAF, né? Foi a SAF. O Esporte Clube Bahia, o qual eu sou presidente, nasceu em 1931. Então, o Bahia SAF que nasceu. Só que ele levou o nosso coração, que é o futebol, né? Eles estão tomando conta agora, né, do objeto de desejo, de amor dos torcedores. E a gente toma conta juntos, né? Acompanha o trabalho, tem reuniões sobre o trabalho, sobre o andamento do trabalho, né? Mas o dia a dia é tocado pelo Grupo City. As decisões são tocadas e quando há reuniões com divergência de opiniões, o que prevalece é a opinião deles, né? Então, o nosso poder no futebol ficou limitado, né? Para todas as outras áreas, não, né? A área social, a área cultural, outras modalidades esportivas, olímpicas, né? A história do clube. Tudo isso a gente tem uma autonomia, né? Mas o dia a dia do futebol, o Grupo City tem o poder de decisão. Maravilha. Presidente, nós temos aqui há pouco tempo, né, e se transformou num grande amigo aqui do nosso canal, mas ele já é amigo do senhor há muito tempo. Emerson Matheus está aqui com a gente. Emerson, queria te agradecer, se quiser para ir. Está aí o grande amigo. Muito obrigado, Emerson, que nada disso poderia acontecer se você não tivesse nos ajudado. Então, eu queria publicamente te agradecer. E está aí o presidente do Bahia aí, Emerson. Boa noite, Fábio, Emerson. Um prazer enorme estar vendo, né? Na verdade, eu quero só comentar uma coisa. Emerson, ele já deve ter dito da carreira dele, né? Emerson, eu acompanho Emerson há muito tempo, época de Flamengo, Juventude, Grêmio. Para quem não sabe, Emerson foi ídolo do Bahia e do Vitória, né? E Emerson, ele é gaúcho, né? Ele adotou a Bahia como a segunda casa dele. Então, Emerson, não sei se eu entrei há pouco tempo, mas Emerson fez um trabalho gigantesco no Ipiranga, né? Para quem não sabe, na Bahia tem Bahia, Vitória e o terceiro clube sempre foi Ipiranga. Então, Emerson fez uma gestão maravilhosa neste clube, né? E eu sabia que quando ele se candidatasse para qualquer cargo no futebol baiano, ele seria apoiado. E, graças a Deus, foi pelo Bahia, né? O Bahia está em boas mãos. Eu sei que Emerson ele é um cara muito capacitado, culto, se preparou para tudo isso aí. Então, para mim, particularmente, não é surpresa alguma, né? A carreira que Emerson hoje ocupa e o grau, né, de ser o presidente do Esporte Clube Bahia. Então, vai o meu abraço fraternal a Emerson e desejar a ele boa sorte. Obrigado, Xará. A gente já tem amizade aí de mais de 20 anos, né? Desde a época que eu jogava no Bahia, que a gente se aproximou. Prazer estar falando com você. Obrigado
pelos elogios. Bem lembrado, né? Eu acabei jogando nos 2 grandes daqui. E isso também, eu acho que valoriza mais ainda a minha conquista à presidência do Bahia, né? Porque eu sou o primeiro presidente do Bahia que não é baiano, né? Então, o Emerson colocou muito bem, eu sou gaúcho. Já tenho 24 anos aqui na Bahia, né? Vim para cá contratado pelo Bahia em 2000 para jogar. E também sou o primeiro presidente ex-atleta do clube e ainda um presidente ex-atleta que jogou no rival, né? Então, quebrei várias barreiras aí, né? E, mais uma vez, a torcida do Bahia mostra um pioneirismo, né? Da mesma forma que o clube vem mostrando nas questões sociais, desde quando criou o núcleo de ações afirmativas, começou a se engajar mais socialmente, na verdade, começou a assumir a função social que um clube de futebol tem, né? Olhando para as minorias, lutando contra os preconceitos. Eu acho que o Bahia está de parabéns em relação a isso, está dando um exemplo muito grande ao futebol brasileiro, e eu fico muito feliz de estar participando disso, né? E também quebrando várias barreiras dentro do próprio clube, né? Maravilha. Presidente, nós temos aqui um torcedor do Bahia, que é o Wildes, que a gente aqui é vizinho, e que quando eu falei que o senhor ia participar, nossa, ele ficou aí e tal, ele baixou o Google Meet para participar. Está aí, o presidente do seu clube, olha a oportunidade que você está tendo, Wildes, para fazer a pergunta para ele. Boa noite, meu camarada. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Está me ouvindo, né? Eu escuto perfeitamente. Você me escuta? Perfeito. Aí, ó, presidente Emerson Ferretti, para você, torcedor do Bahia. Ô, Emerson, que prazer, cara. Primeiro, desejar boa sorte para você, desejar boa sorte para o nosso esquadrão. A minha pergunta era basicamente o que você já respondeu para o Sérgio. Porque o ano passado, a gente demorou demais a demitir o Paiva. E ele quase nos levou à segunda divisão. Então a minha pergunta era a que o Sérgio fez. O Bahia precisa ter essa demora toda mesmo para decidir tirar um treinador, que o Paiva estava levando a gente ladeira abaixo. Se acontecer com o Rogério Ceni, a gente tira de imediato, precisa da autorização do City, porque a gente não pode ficar nesse sufoco, porque o coração não aguenta, né? Apesar de ser novo, mas o coração não aguenta. Boa noite, obrigado. Valeu, Wildes. Boa noite, prazer estar falando com você. Pois é, mas o Grupo City, como eu falei anteriormente, traz uma metodologia de trabalho um pouco diferenciada, né? Em relação ao comando técnico, sempre visando o trabalho de longo prazo. Por isso a insistência, né? Em acreditar no trabalho do profissional que foi escolhido, né? Então, a ideia é sempre dar a oportunidade de que o treinador mostre o seu trabalho, né? E dê tempo para isso acontecer. Logicamente que a gente é um pouco mais impaciente do que o Grupo City, nós brasileiros, né? A gente está acostumado aí quando 2, 3 derrotas seguidas, ou então 2, 3 jogos que o time não tem um bom desempenho técnico, a cobrança e a exigência, já que troque o treinador, o comando, é grande, né? Então, houve também esse conflito no passado, né? A torcida queria muito, né, a troca do comando técnico, e o Grupo City segurou Renato Paiva por mais tempo até do que a torcida gostaria. Acabou tendo a troca. Na verdade, agora a gente tem um treinador que a gente confia também no trabalho e está dando toda a oportunidade e tempo para que os resultados apareçam. Eu acho que trabalho a longo prazo é muito bem-vindo, e essa cultura, né, de dar o tempo ao treinador não tem aqui no Brasil, mas no Bahia está sendo criada pelo Grupo City. Então, vai se acostumando que assim não vai ter troca de treinadores o tempo todo, né? Eu estou vendo o Sérgio aí gostando da afirmação, mas porque é muito cruel com os treinadores, né? 2 derrotas já há uma pressão muito grande e os dirigentes não conseguem segurar essa pressão e acabam trocando, e nem sempre é a melhor solução, e nem sempre é o treinador que é o culpado,
né? Mas para dar uma resposta à torcida e à imprensa especializada, porque, entre aspas, porque muita gente é da imprensa, mas talvez atrapalhe mais do que ajude, né? Acaba demitindo os treinadores, né? Então, o Grupo City vem com uma outra lógica de trabalho, né? E vamos pensar positivo, Yildiz. Imagina quando você achar um treinador que traga resultado, a gente quer que ele fique muito tempo. Então, nem sempre vai ser... os resultados não vão vir. Então, vamos tentar acostumar a mudar essa lógica, porque a troca de treinador o tempo todo não é saudável para nenhum clube. Perfeito. Giló, por favor, sua pergunta, meu querido. Olá, boa noite, presidente. Muito obrigado pela presença. Parabéns pela eleição. Eu queria fazer 2 perguntas, se puder também. Eu vi uma entrevista do Rogério Ceni para nós, São Paulinos Mito, dizendo que em 10 anos o Bahia seria um dos principais times e viria a conquistar título. Se esse número está certo, pode ser antes. E também queria saber, no Nordeste tem muitos times históricos, né? Igual Santa Cruz está sem série para jogar. Você acha que a tendência para eles voltarem a ser principais, não só coadjuvantes, é virar SAF também? Obrigado. Vamos lá. A torcida não gostou muito quando ouviu 10 anos, né? Porque a torcida do Bahia, como eu falei, eu costumo dizer que assim, o último grande ano do Bahia foi 2001. Eu ainda era o goleiro do clube. Nós somos campeões baiano, enquanto o título estadual valia muito naquela época ainda. Nós somos campeões do Nordeste pela primeira vez e pela última vez o Bahia ficou entre os 10 primeiros colocados na Série A. Ficamos em 8º lugar. Então são 22 anos que o Bahia não fica entre os 10 primeiros da Série A. E naquele ano tivemos 2 jogadores bola de prata, que fui eu e Preto Casagrande. Então foi um ano que o torcedor tricolor pôde bater no peito no final do ano, cheio de orgulho, e dizer: meu Bahia brocou, né? Usando o termo bem local, né? De lá para cá, não tivemos mais um grande ano. Então essa geração de 25 anos para baixo não viu o Bahia com uma conquista relevante, com um grande ano. E quando se fala em esperar mais 10 anos para poder voltar a disputar, isso soa muito mal nos ouvidos dos tricolores, né? Porque já tem muito tempo, né, com desempenhos apenas medianos, né? Na verdade, o Rogério reproduziu uma fala de Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, que colocou isso como um prazo bom para que o Bahia realmente esteja disputando títulos maiores, né, sendo protagonista no futebol brasileiro. Eu acho que quando se falou em 10 anos, quando a gente dá um prazo de 10 anos e consegue em 3, você está no lucro, né? É pior do você dizer em 3 anos a gente vai estar disputando o título e consegue com 6 anos, você vai ser cobrado porque você disse que era 3. Então, quando você dá 10 anos de prazo, você estende isso aí, né, por mais tempo. Então, se você conseguir com 3, com 5, com 6, você está dentro do prazo que você deu. Eu acredito, para ser bem honesto, percebendo o trabalho que está sendo feito, eu acredito que em muito menos tempo o Bahia vai estar sendo um dos protagonistas, né, do futebol brasileiro, né? A gente não pode precisar quando vai ser isso, porque é futebol. O futebol depende de vários fatores para as coisas acontecerem, para dar certo. Até mesmo foge à lógica, às vezes está tudo errado dentro do clube e o clube é campeão. Às vezes o salário está atrasado, o ambiente de trabalho não é bom entre os jogadores, o dirigente está se beneficiando do clube, e mesmo assim o clube é campeão. O futebol foge à lógica de qualquer empresa aqui do lado de fora, né? No mercado comum, né?
Então, a gente não pode precisar quando vai ser, mas eu acredito que em menos tempo do que esses 10 anos a gente vai estar disputando títulos relevantes, sendo protagonista, pelo trabalho que está sendo feito, eu acredito. Mas é um prazo razoável aí para realmente consolidar o Bahia entre os grandes do futebol brasileiro. O Girona conseguiu com menos tempo, né, presidente? Pelo menos brigar, né? Você vê, o Girona aí tem 6 anos, né? Esse é o 7º ano, eu acho, do Grupo City. Caiu, chegou a ser rebaixado no primeiro ano, voltou e agora já está disputando ali, junto com os 2 grandes da Espanha, né, o título espanhol. O Manchester City também, quando o Grupo City comprou o Manchester em 2008, o Manchester fazia 44 anos que não era campeão inglês. E eles, em 2012, ganharam o primeiro título inglês. Né? Com 4 anos de trabalho, ganharam o primeiro título e nos últimos 15 anos, de 2008 para cá, né, quando compraram, o Manchester City é o maior campeão do futebol inglês. São 7 títulos nacionais, fora as Copas que tem, fora o título da Champions League e agora campeão mundial também. Então, por aí você já vê o poderio que o Grupo City tem de transformar a realidade dos clubes, né? E o Bahia, eu acredito que não vai ser diferente. A gente só não pode precisar o momento que vai vir esse título, mas eu acredito muito que virá. Luciano, meu querido, é sempre muito bom ter você aí. Eu vou passar para você, Ronaldo. Só para complementar, eu espero que esse título venha na minha gestão, né? Nós vamos torcer para que isso aconteça, presidente. Pode ter certeza disso. O senhor agora aqui ganhou torcedores do senhor também. Pode ter certeza. Luciano, pode falar, irmão. Oi, Fábio. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aí a presença do Emerson, né? Presidente do Bahia, um clube querido aqui em São Paulo por todos. Tenho certeza que todos que gostam de futebol gostam muito do Bahia. A minha pergunta está associada à questão da CBF, né? Eu, pessoalmente, acho que a CBF é um câncer no futebol brasileiro. Tem demonstrado gestões altamente imorais, com desvio de dinheiro, com influência empresarial. Enfim, eu queria saber de você, que é um cara que, assim, estudioso, um cara que fez administração esportiva, que trabalha com atletas, já foi atleta, se você pensaria numa saída entre os próprios clubes para o futuro do futebol brasileiro, porque a gente só está colecionando coisas horríveis no futebol, e eu acho que a CBF tem muita influência nisso. O que você acha sobre isso? Obrigado, viu? Ok. Eu acho que uma das tentativas de melhorar esse cenário já está sendo conversada já há algum tempo, que é a criação da liga. Quando você cria uma liga, você tira, de certa forma, você tira muito do poder da CBF, né? Você cria uma instituição paralela, né, com poder também, né, de comandar os rumos do futebol brasileiro, pelo menos da competição, principal competição, né? Então, por aí. O problema é o seguinte: os clubes não se entendem nem para criar essa liga. Então, quando se fala em CBF, de gestão de CBF, que atrapalha o futebol brasileiro, você tem que estender isso à gestão dos clubes. Porque se os clubes tivessem boas gestões e pensassem no futuro do futebol brasileiro, estariam já unidos há muito tempo e criado a liga para poder melhorar essa situação. Então, não é só a CBF. Eu acho que está muito mais... Está enraizado aí numa cultura de muito tempo. Não é essa gestão da CBF também, não é as gestões atuais dos clubes. Aliás, eu acho que isso melhorou bastante, porque tem sido profissionalizado a gestão dos clubes,
né? Pelo menos de alguns, a gente vê um profissionalismo maior, uma transparência nas gestões maior, né? Mas ainda muito aquém do ideal, né? Eu acho que o problema é toda a cultura envolvida do futebol, porque mudam as pessoas, mas a cultura é a mesma, e todo mundo que tenta fazer algo diferente acaba, né, sendo barrado, né? Então, porque talvez não haja interesse mesmo real de mudança. Érico, por favor, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. A sua pergunta, por favor, irmão. Seu microfone está fechado. Boa noite a todos aí, boa noite, parabéns, presidente. Bom, eu já morei em Salvador uns 2 anos, foi muito bacana poder assistir jogos ali na Fonte Nova, jogos no Barradão, muito Bavi. E uma experiência que eu tive assim muito interessante foi ver meu time jogando lá, o Corinthians, contra o Bahia, e vendo aquela torcida maior que era do Bahia. Eu falei, pô, como assim, né, cara? Mas foi muito prazeroso esse momento de morar na Bahia. Mas minha pergunta, presidente, é assim, hoje estão falando que a SAF, né, pode ser a salvação de muitos clubes aí. Eu concordo com tudo aí que o presidente falou a respeito do Grupo City, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto algumas SAFs aí passando bastante dificuldade, né? Como que o presidente vê isso? E se realmente é um caminho para times que não estão no protagonismo, principalmente para os times que não estão no protagonismo do futebol nacional? Obrigado, boa noite. Boa pergunta, inclusive ela já tinha sido feita anteriormente e eu acabei não respondendo, porque alguém perguntou 2 perguntas, eu só respondi uma delas, e a outra era relacionada a se eu achava realmente que a SAF era o caminho, né? Eu acho que é um caminho sem volta a SAF, os clubes vão acabar, a maioria deles vão acabar buscando essa tentativa de solucionar os problemas criando a SAF, porque a SAF acaba... Você, quando cria a SAF, você dá uma segurança jurídica para investidores, né, que antes não colocavam dinheiro no futebol brasileiro, porque os clubes, a maioria deles, associação civil sem fins lucrativos, com uma política interna muito forte, né? E não dava segurança jurídica nenhuma para que os investidores colocassem dinheiro. A SAF, por ser uma empresa, uma sociedade anônima, né? E quando você compra, você vira o dono da empresa. E normalmente quem compra quer dar as ordens, né? Então, primeiro os clubes têm que aceitar a vender a sua joia, o seu coração, que é o futebol, né? Perder o poder das decisões, né? Para tentar solucionar uma situação que eles próprios criaram, que é as dívidas impagáveis, né? E que ele não tem solução para isso. Quando a gente via há um tempo atrás clubes como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, realmente sem condição nenhuma de reverter o quadro, né? A dívida milionária, bilionária em alguns casos, que chegou, e eles não tinham outra alternativa senão apelar para um dinheiro novo, que é fazer a SAF e trazer um investidor. Só que aí você entrega o poder a essa pessoa, ou a esse grupo de pessoas, essa instituição que vem e que compra. Vai dar certo? O fato de ter dinheiro ajuda, mas só isso também não resolve, porque você precisa ter também a competência para usar esse dinheiro. Sanar as dívidas, ter dinheiro não significa sucesso desportivo, né? A gente está vendo aí o Botafogo com o mesmo problema, troca de treinador, com os mesmos problemas de antes. Então, só vender o futebol
por si só, não é a solução. Pode dar um alívio na questão financeira, mas as pessoas que vêm comandar o futebol, se tiverem menos qualificação para isso, vai continuar tendo os mesmos problemas de resultados desportivos, né? Então, é um caminho para solucionar, mas não é uma certeza de solução, no meu entendimento. Perfeito. Nós estamos chegando, presidente, assim, no finalzinho da nossa live. Eu sei que sem querer botar o senhor numa saia justa, queria saber se o senhor me permite mais uns 5 minutinhos, porque nós temos mais 2 perguntas para fazer para o senhor. Pode ser? Certo. Vamos lá. Então, Ronaldo, você falou que queria fazer mais uma pergunta. Você pode, por favor, fazer a sua pergunta? Eu só queria perguntar para o presidente, voltando ao problema de Fortaleza, né, da agressão da torcida, a gente ainda vê hoje no estádio uma situação muito chata. A gente tem proibido os sinalizadores. As torcidas continuam acendendo os sinalizadores. A gente vê o que você falou, invasão em CT, briga de estádio, e aí o sistema de justiça desportiva estava querendo que o esporte ficasse 10 jogos com o portão fechado pela atitude da sua torcida. Como é que, culturalmente, a gente pode resolver isso? Realmente, os clubes vão ter que ser prejudicados para a torcida entender que ela está fazendo alguma coisa errada? Como é que a gente... Porque lá fora aconteceu muito isso, né? Eles tiveram que mexer com os clubes em algumas coisas para as torcidas entenderem o que acontecia por causa de brigas e tudo mais. Nós vamos ter que passar por isso, presidente? Eu acho que a educação é o melhor caminho, né? Só que tem gente que não aprende com a educação, precisa ter um pouquinho de dor também. É a mesma coisa que, assim, se você põe o carro em cima da rua, em cima da calçada, estaciona o carro em cima da calçada, que não é lugar para estacionar o carro. Você não é multado, você vai deixar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai deixar todos os dias ali. A partir do momento que você começar a multar, você vai deixar 1 dia, vai tomar uma multa. Você vai tentar de novo, vai tomar a 2ª multa, você aprende e não deixa mais. Então, passa sim pela punição, infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que é uma das formas, é o torcedor entender que se ele tiver ações racistas e gritos racistas no campo, o seu time que ele ama vai ser prejudicado. Se ele tiver cantos homofóbicos no estádio, o seu time que ele ama, vai ser prejudicado. E ele, se o time dele ficar com os portões fechados, ele, torcedor, que gosta de ir no jogo, não vai poder ver seu time jogar. Então, para eles entenderem isso, talvez tenha que ter essas punições. Logicamente que a gente não está falando de todos os torcedores. Claro. Deixa eu só te perguntar. Eu acho que, aliás, é uma minoria, né? Só que essa minoria faz um estardalhaço tão grande e acaba fazendo com que todo mundo que vai civilizadamente ao estádio torcer acabe sendo punido também. E o clube, às vezes, que não tem culpa, também acabe sendo punido. Mas eu acho que a punição é um caminho para educar, já que não vai no amor, vai ter que ser na dor. Né? É uma forma. E assim, precisa também ter uma forma de identificar essas pessoas e proibir essas pessoas de ir ao estádio, como aconteceu na Inglaterra. Você proíbe essas pessoas de ir para o estádio. Elas vão estar proibidas de fazer o que mais gostam, ou uma das coisas que mais gostam, que é ir para o estádio assistir seu jogo. Mas nesse caso, eles vão para o estádio não é assistir o jogo, é para bagunçar, né? Então, que se proíba essas pessoas de irem. Obrigado, presidente. Cida, só pergunta, Cida, por favor, rapidinho, tá? Desculpa, não menos importante, mas é o tempo que a gente está acima. Tá, Cida? Seu som, seu microfone. Boa noite a todos. Rapidinho. Presidente Emerson, eu gostaria de saber como é a sua rotina. É exaustiva, não é exaustiva, é light? Quando você se sente muito pressionado, a torcida está cobrando resultado, o jogador quer aumento, o técnico quer estrutura. O que você faz para sair dessa pressão?
A rotina é exaustante bastante. Como eu falei, é 24 horas, 7 dias na semana, porque o presidente é responsável por tudo que acontece, né? Mas dentro do futebol, a melhor coisa que acontece para aliviar essa pressão toda é vencer. Quando se vence a danada da bola, quando bate na rede lá e o gol, é isso que todo mundo quer, que o torcedor quer. Foi o que eu falei antes, pode estar tudo errado dentro do clube, mas se o time estiver vencendo, está tudo certo, né? Então, é isso que alivia, né? É trabalhar, torcer muito para que os triunfos venham, né? Isso alivia bastante, mas a rotina é exaustiva, assim, porque futebol não tem feriado, não tem fim de semana, não tem aniversário, não tem Páscoa, não tem Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre tem atividade, né? E quando não é uma coisa, é outra, né? Que vem e sempre chega no presidente. Então a rotina é bastante exaustiva, sim, mas quando a gente se propõe a estar numa posição, a gente tem que entender que é dessa forma e se colocar à disposição para poder passar esse período, né, dessa forma. Então, eu estou muito feliz de estar hoje presidente do Bahia, né? Apesar da rotina exaustiva, mas muito confiante que os resultados de campo aliviem esse dia a dia. Presidente, na época que o senhor jogava, o recuo de bola era um recurso, né? Hoje, se o senhor estivesse jogando, o senhor ia se garantir para sair jogando com os pés? E quem batia melhor na bola com os pés? O senhor ou o Rogério? Aí é uma comparação cruel, né? O Rogério é imbatível nesse ponto, fez história, na verdade, né? Mudou um pouco o futebol, né? O goleiro que mais fez gol na história do futebol mundial, né? Parabéns a ele. Eu não tinha muita qualidade com os pés, mas eu joguei numa época que não era tão necessário o goleiro usar os pés, portanto, também a gente não treinava tanto esse fundamento, né? Se eu tivesse que jogar agora, logicamente que eu ia ter que treinar bastante para poder ser um goleiro eficiente nesse fundamento, né? Porque na época não precisava tanto. Mudou muito, né? O futebol, enfim, desde quando eu parei de jogar em 2007 para cá, o futebol mudou muito dentro de campo, fora de campo. Microfone, Ciro. Na sua estrutura, tecnologia, enfim. E a posição de goleiro também mudou bastante. E essa foi talvez a principal, né? O goleiro passou a usar os pés tanto quanto usa as mãos, né? E eu ia ter que me adaptar, não tem jeito. Presidente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade que o senhor está dando para a gente. Foi muito legal. Eu peço desculpas para a rapaziada aí, de repente, se queria fazer pergunta, mas a gente estava com o tempo combinado. Foi uma honra, presidente, poder recebê-lo. Eu espero que o senhor tenha gostado. Peço desculpas pela nossa simplicidade. E nós temos aqui um grupo que depois a galera manda todas as considerações em relação ao que aconteceu, o que gostou todo, e eu vou pedir autorização do senhor. Se eu posso enviar para o senhor, para que o senhor tome conhecimento aí do feedback dessa nossa live. Muito obrigado, presidente. Suas considerações finais. Claro que pode mandar, vou gostar muito de saber também, né, se vocês gostaram do bate-papo. Obrigado pelo convite, foi um prazer, né, rever alguns amigos aí, né, e responder as perguntas, né, as curiosidades de vocês, né, e eu estou sempre à disposição. É sempre bom falar de futebol, falar de gestão, falar de carreira, né, trocar esse papo aí com quem gosta de futebol. Muito obrigado, boa noite a todos e parabéns pelo programa. Obrigado, presidente. Boa sorte para o Bahia aí, nessa campeonato aí, tá líder, e vamos que vamos. Aqui agora todo mundo é torcedor de vocês também, tá bom? Valeu, muito obrigado, presidente. Fica com Deus. Galera, agradecer a todos aí mais uma vez a participação de todos, e aí amanhã esse programa vai estar no ar no YouTube, tá? Para a galera que não está inscrito, se inscreva. E quem assistir, deixar o like lá, é muito importante para que a gente dê continuidade a esse nosso trabalho aí. Tá bom? Aquele abraço para todo mundo. Presidente, mais uma vez. Galera, um abraço. Fui, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Celso, um abração. Fiquem com Deus. Fui. Um abraço a todos aí. Abraço.
Um abraço, galera. Parabéns, presidente.